lugar, eu quero agradecer a Curitiba Fitness Fair pelo convite, estar aqui falando e tal, e agradecer especialmente para a Interação Fitness, que é uma comunidade de produção de conteúdo no mundo fitness. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, poder produzir materiais e estar junto com uma equipe muito diversa, de pessoas que trabalham em diversas áreas, com diversos pontos de vista, e é muito legal a gente poder colaborar com o universo do fitness de uma maneira construtiva, podendo expor nossas ideias e as nossas crenças e como a gente pensa o universo no mundo fitness hoje em dia e essa indústria como ela se move. Então, recomendo vocês, entrem no site, procurem nossas redes sociais, tem lá um link no meu Instagram. Interação Fitness é um bom portal de conteúdo e grandes projetos, novidades vêm por aí. Então, obrigado Interação Fitness também. Hoje é a primeira vez que eu vou dar uma palestra contando uma história que não seja alguma coisa que eu estudei e que não seja alguma coisa que eu me debrucei sobre e que eu respire tanto quanto as minhas palestras técnicas e coisas que eu falo sobre exclusivamente a minha vida profissional. Essa fala de hoje, ela talvez seja da única história que eu sei contar direito, que é a história do que eu vivi nos últimos anos e o que eu vivi nos últimos 35 anos. Então, e é muito legal poder fazer essa palestra dividindo com várias pessoas que não vão me deixar mentir, principalmente a minha mãe. Então, eu não posso falar qualquer coisa hoje. Eu sei que ela vai ficar brava porque eu vim com tênis velho, então, todas essas coisas. E assim vai. É legal porque quando eu chego em um congresso e as pessoas leem o meu currículo, e quando eu começo um semestre letivo e eu acabo me apresentando e falando um pouco sobre o meu currículo, as pessoas, em geral, elas olham isso aqui assim, né? Então, o cara é fisioterapeuta, ele é professor da PUC, ele tem um PhD, em qualquer área que seja, né? E aí quando a pessoa começa a conversar mais comigo, nossa, ele já fez Ironman, ele já correu uma outra maratona, ele dá palestra aqui e lá. As pessoas olham isso. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar o que está além disso. E a sociedade que a gente vive hoje, ela é baseada em outra coisa. Ela é baseada nisso aqui. As pessoas começam a ver o que você produz e ver o que você desenvolve a partir de redes sociais e com um contato cada vez menos humano. Só que o que acontece? No perfil do Instagram, ele pode te representar, mas ele também pode representar qualquer coisa que você quiser. Você tem a liberdade de postar o que você quer no seu Instagram. E isso faz com que você mostre o que você quer mostrar. Pode parecer meio redundante essa frase, mas você pode construir o universo que você quiser dentro da sua rede social. E você sempre vai ter público, independente de qualquer coisa. Isso é importante. Mas o que aconteceu foi que no dia 3 de junho de 2017, eu tinha 1.455 seguidores. Quem me conhece melhor sabe que eu sou um cara que curte métricas e fica medindo coisas. Seja no esporte, então seja na minha corrida, na minha bike, no meu trabalho, faço planilhas e no meu Instagram vai ser diferente. Teve um dia que eu fiz uma postagem e eu escrevi que nesse dia o mundo ia começar a ter um rumo diferente, no meu mundo. E eu ia me dedicar ao meu Instagram e às minhas redes sociais. Foi no dia 13 de junho de 2017. Eu sabia que eu ia dar uma palestra em um congresso online e que eu podia aproveitar essa oportunidade para mudar muita coisa na minha carreira. Eu já trabalhava numa universidade e mesmo assim eu queria algo a mais. Algo dentro de mim falava que
eu entregar o que eu entregava para 50 pessoas, 100 pessoas por ano, que eram os meus estudantes que estavam se formando, era muita injustiça. Eu podia entregar algo a mais para outras pessoas. Isso sempre estava dentro de mim. E eu decidi mudar. E no dia 30 de março de 2019, eu tenho 39.484 seguidores, postando qualquer coisa que eu queira postar. Eu tenho essa liberdade. Porém, as pessoas que me seguem no Instagram, elas sabem que eu poupo muitas coisas da minha vida pessoal no meu Instagram, mas mesmo assim eu dou sinais do que acontece na minha vida no meu Instagram. Então as pessoas sabem se eu estou de bom humor, se eu estou de mau humor, se eu estou bem, se eu estou mal, mas eu nunca falo essas coisas. Então o meu Instagram é um Instagram light. Você nunca vai ver a minha barra de stories muito pequenininha e cheia de histórias. Bom dia, seguimores. Eu não faço essas coisas, mas incrivelmente eu tenho audiência. Às vezes eu me pergunto por quê, mas isso acontece. Depois eu posso falar mais sobre isso, mas só para falar para vocês um detalhe, quando eu posto alguma coisa técnica, por exemplo, essa palestra, eu tive perto de 300 likes. Quando eu posto uma foto minha com um cachorro que eu tinha, eu tive 1.500 likes. Isso mostra muito do que o universo da rede social te dá. Então, assim, nem sempre as pessoas querem conteúdo. E enquanto eu publicava só conteúdo, eu não conseguia ganhar exponencialidade. E eu achava que eu tinha que colocar muito conteúdo porque eu sou um professor universitário, então eu preciso criar conteúdo. Eu estava muito preso nisso. E na hora que eu larguei isso, eu comecei a ser eu mesmo na minha rede social. Então eu não tenho o perfil Dr. Leandro Caran, fisioterapeuta. Eu tenho só o Le Caran, que é o meu e-mail, que é o meu Facebook, que é tudo. E isso as coisas começaram a caminhar muito rápido. E quando eu comecei nas minhas palestras ser cada vez mais eu mesmo, tudo começou a ser exponencial. Desde a minha carreira aos meus resultados em todas as áreas da minha vida. Então o que eu vou falar hoje é basicamente isso. Eu já fiz muitas coisas pouco comuns, porém eu sou uma pessoa comum. Então, em geral, as pessoas, quando elas me veem, elas acabam olhando isso. O que as pessoas não sabem é o que eu vejo, ou o que eu via quando eu olhava para mim mesmo. E essa é a parte mais legal da palestra. Quando eu olho para mim, e eu olho para a minha adolescência e para a minha infância, eu consigo ver assim, eu sempre fui alguém que queria a vida do meu coleguinha. A vida do meu coleguinha sempre era mais legal que a minha. Eu sempre achava isso. Eu reprovei no colégio. Então, só alguém que reprovou sabe o que é isso. E por incrível que pareça, um cara que sentou do meu lado no meu primeiro dia como repetente está aqui. Né? Muito louco, mas é isso. Ele é meu melhor amigo hoje em dia, né? E eu sempre tive muito medo de não ser aceito. Por onde eu passo, eu sempre tenho inicialmente eu tenho uma ânsia de me provar e ter que ser aceito pelas pessoas. Eu tenho dificuldade quando isso não acontece, ou quando eu não sinto isso com tanta tranquilidade. Eu tenho um problema seríssimo com culpa, seríssimo. Eu sempre acho que a culpa é minha, de tudo. Eu sempre acho que eu podia ter feito mais, não importa quanto eu faço. Eu vou pular isso aqui que eu já vou falando. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em mim. E é muito engraçado. Às vezes alguns dos meus amigos, o meu melhor amigo está aqui, o meu coach está aqui, a minha mãe está ali. Então assim, eles sabem disso. Eu fiz Ironman, eu fiz uma outra maratona, eu fiz um monte de coisa, e mesmo assim às vezes eu falo assim, nossa, será que eu consigo fazer isso? Tem um amigo nosso que agora está morando em Portugal, que um dia eu estava trocando um áudio com ele, e eu falei, putz, eu não sei se eu vou conseguir. Ele falou assim, cara, você fez um Ironman? É claro que você vai conseguir. Então, a gente perde essa noção porque a gente vive isso. Um aluno me perguntou esses dias, ele me afirmou, na verdade, ele falou assim, cara, mas tudo deu certo na tua carreira, tudo sempre deu certo.
para você é fácil falar isso. Eu sou aluno aqui, você é professor, olha a tua carreira, tudo deu certo. Eu sei que o cara gosta de música, eu falei para ele assim, cara, você gosta de música, né? Seguinte, quando você olha para mim, você está vendo o meu palco e eu estou te mostrando o que eu quero te mostrar. Agora, quando você olha para você mesmo, você enxerga o teu palco, mas você também enxerga o teu backstage. Então assim, não compare o meu palco com o teu backstage. Porque você não está vendo o que acontece no meu backstage. E o que acontece no meu backstage é isso. Não é isso. Eu nem lembro disso no meu dia a dia. Mas isso aqui eu lembro todo dia. Principalmente porque eu tenho esse problema aqui. Eu tenho muita dificuldade em me livrar das coisas que estão para trás. E na ânsia de resolver isso, eu comecei a viver muito para frente. E é isso que eu vou falar na nossa fala de hoje. Então, toda essa história começa em 83, no ano que eu nasci, no dia 26 de outubro. A minha mãe está aqui, não vai deixar mentir nada da minha timeline que eu fiz aqui. Eu estudei no Colégio Rio de Janeiro, né? O que foi uma coisa muito importante, foi um colégio que sempre me fez um cara muito questionador. E então, todos os porquês e esse negócio de querer entender tudo, com certeza tem muito a ver do lugar de onde eu vim. Eu acabei fazendo uma opção muito cedo. Eu tenho a sorte de ter vivido numa família que tinha boas condições e a minha avó costumava dar para todos os netos, quando faziam 15 anos, uma viagem para Disney. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu escolhi fazer um intercâmbio para ficar numa casa de família. Numa época onde não se tinha telefone celular, não se tinha WhatsApp, mal se tinha e-mail, eu não tinha acesso a e-mail. E então, você realmente se desconectava. Então, muito cedo eu acabei me desconectando das coisas. E isso, eu fui descobrir que isso me fez muito bem mais tarde. Eu tive uma vida esportiva medíocre quando eu era muito novo, então eu gostava de jogar bola, fazer qualquer coisa, eu gostava de agitar, acho que era isso que eu gostava. Porém, nesse mesmo colégio eu tive muito contato com espiritualidade. E isso me abriu muito a mente e me colocou muito numa posição de aprender a escutar, aprender a meditar, aprender a tentar escutar o que as coisas estavam querendo me dizer dentro de mim. E isso me ajudou. Aí eu entrei na universidade, lá na PUC. Eu já vou falar um pouco mais sobre o que eu fiz na universidade e como a universidade foi. Durante a universidade eu fiz um programa de Work and Travel, fui para os Estados Unidos trabalhar. Depois que eu me formei, eu passei um ano trabalhando de graça na UFPR, em pesquisa, e eu já vou falar por que eu fiz isso. Depois eu entrei no mestrado, então eu entrei na UTFPR. Durante o mestrado, eu acabei passando um processo seletivo e eu fui para Portugal, ser pesquisador em Portugal. E daí eu voltei para o Brasil, defendi o meu mestrado. Eu tive vários percalços nesse momento aqui, por alguns momentos que a minha família passou. E eu tive que aprender a lidar com restrições financeiras em casa, tive que aprender a lidar com querer fazer coisas e não poder, tive que aprender a ir para Portugal com muito pouco dinheiro e lá deu tudo errado. Eu fui receber a minha primeira parcela da minha bolsa lá no meu penúltimo dia em Portugal. Então, enfim, né? Perrengues te fazem melhor. Esse é o grande resumo de tudo que eu vou falar hoje. E aí o que aconteceu foi que logo que eu defendi o mestrado, eu acabei tendo a oportunidade de me tornar professor numa universidade que ainda era muito pequena na época. Então eu fui o primeiro fisioterapeuta contratado quando o curso de fisioterapia abriu na Faciar. E isso foi muito legal para mim. Eu comecei a dar aula com 24 anos de idade, de coisas que eu absolutamente não sabia. Só que foi uma oportunidade. No fundo, tudo que aconteceu aqui foram oportunidades. E eu fui escolhendo entre sim e não. Na verdade, como eu sou muito arrojado, dificilmente eu digo não. Isso é um problema também. Tá? Mas ok. Depois do meu mestrado, teve um divisor de águas na minha vida. Por uma série de motivos, eu resolvi fazer um MBA em gestão empresarial para arejar a cabeça. Porque eu já tinha estudado na área das ciências biológicas, tinha feito um mestrado em engenharia,
Para fazer o mestrado em engenharia, eu fui obrigado a fazer muitas matérias da engenharia e essas coisas me deram muita expansão de consciência, por incrível que isso possa parecer. Eu tive que aprender a aprender em diversas áreas da minha vida e isso foi me deixando cada vez mais resiliente em algumas coisas. E aí eu queria estudar em mais uma área. E aí eu resolvi fazer um MBA em gestão de empresas, lá na Fundação Getúlio Vargas. Na época eu ganhava mais ou menos uns R$2.500 por mês, somando tudo. E eu gastava quase 1.400 de mensalidade. E foi a primeira coisa que eu paguei de estudo. E isso foi foda de fazer. Teve um dia, uma aula de planejamento estratégico, que eu tinha 25 anos na época. O professor chegou para mim e perguntou quais são suas metas para os próximos 5 anos. E eu tinha 25 anos. Nessa hora eu percebi que com 25 anos eu levava a mesma vida que eu levava com 17 anos. E que se eu continuasse nesse fluxo, eu teria uma tendência a ser o que eu era naquele momento ad eterno. E isso mexeu muito comigo. Eu estava falando com a Camila um pouco antes. Eu conheço a Camila desde as festas de 15 anos da irmã dela. Coisa louca. O Arthur também estava na festa. E quando ele me fez essa pergunta, eu fiquei semanas pensando nisso e eu decidi que eu precisava ter metas. Eu precisava. E a minha vida era uma empresa. Eu tinha que fazer isso acontecer. E aí eu fiz isso. Eu jurei para mim mesmo que em 5 anos eu ia trabalhar no melhor lugar que eu podia trabalhar. Eu ia sair do sedentarismo. Eu ia fazer eu pesava um pouco mais de 100 quilos na época. Eu ia sair do sedentarismo, eu ia fazer um Ironman e que eu ia ter um PhD. Jurei para mim mesmo que eu ia fazer isso. Eu sabia que iam ser que eram metas muito grandes, muito ousadas e que se eu não me planejasse muito bem para executar isso, eu não ia conseguir fazer isso em 5 anos e em paralelo. Porque apesar de eu já ser professor e já ter mestrado, isso aqui já estava encaminhado, mas essa porcaria aqui do meio, eu não tinha nada. Ok, nadei quando era mais novo, mas era uma coisa muito incipiente. Assim. E, ok, eu queria trabalhar no melhor lugar da minha área, eu queria ter saúde suficiente para me desafiar em grande estilo. E a coisa mais maluca que eu tinha visto até então tinha sido um Ironman. E eu achei que podia. E eu queria masterizar ainda mais o processo de aprendizagem. Eu queria aprender a aprender melhor. Para eu fazer um doutorado. Porque na época eu achava que para ser doutor eu precisava aprender alguma coisa. Hoje eu acho que doutorado é só um papel. Mas a vida que me ensinou isso mais tarde. Mas assim, o que eu posso destacar nesse processo? Assim? Primeiro, o colégio que eu estudei, ele me fez pensar e enxergar a vida como eu enxergo. E isso fez muita diferença. A universidade, ela me fez muito bem. Principalmente quando eu olhei para ela e percebi que eu não aproveitei nada dela. Eu percebi que eu passei pela PUC por 4 anos e que eu saí da universidade sem saber absolutamente nada do que eu deveria para atender um paciente. Isso me fez um cara inseguro, com medo e com vergonha de cobrar alguém para o que eu estava entregando. Isso fez com que, quando apareceu uma oportunidade para trabalhar com pesquisa e não encostar a mão num paciente, eu tenha abraçado ela com tanta força. Foi por isso que eu fui para pesquisa e por isso eu resolvi trabalhar de graça na Federal. Foi assim que aconteceu. Eu não sabia que lá no mestrado eu ia ter que fazer, eu ia acabar fazendo um mestrado em engenharia. E isso me fez ter que me conhecer muito melhor. Porque até então eu nunca tinha estudado na vida. Se você perguntar para minha mãe, ela vai dizer para vocês que possivelmente ela nunca me viu estudando em casa. É verdade, eu nunca estudei em casa. Só que daí eu descobri outras coisas lá no mestrado. Por exemplo, eu descobri que fazer cálculo 1, 2, 3 é difícil. Eu descobri que fazer física 1, 2, 3, 4 é difícil.
e você provar para um engenheiro que você merece estar fazendo um mestrado em engenharia é mais difícil ainda. E essas coisas me machucaram muito no ego. Eu lembrava disso, eu lembrava do professor de matemática no segundo grau falando que eu era burrinho. Não tenho saudades do Valdemir, mas ele me falou isso. Depois eu posso contar como foi quando eu encontrei ele depois de ser PhD, mas foi engraçado. O que o mestrado fez comigo foi eu conseguir desenvolver uma imensa capacidade de ignorar qualquer limite que a vida possa me dar. Aí eu resolvi fazer um MBA para arejar minha cabeça e o PhD ele me fez realmente acreditar que era isso mesmo. Opa! Quando eu olho para trás, eu comecei a olhar os meus padrões. Foi isso que aconteceu aqui, né? Depois do que sim, em 5 anos eu fiz isso, e quando eu comecei a olhar para trás e ver os meus padrões, desde quando eu era pequenininho e brincava, quando eu estava lá nos Estados Unidos, quando eu estava na PUC, eu achei minha carteirinha da PUC de aluno, foi legal. Quando eu estava na FGV, eu comecei a entender os meus padrões. E eu comecei a ver que depois que eu entrei no PhD, depois que eu entrei na PUC, quando eu casei, quando eu fiz um Ironman, quando eu terminei o PhD, quando eu comecei a ter problema com ansiedade, quando eu me separei e quando eu tive que retomar minha vida, eu sempre tive padrões. E entender esses padrões te faz ser alguém que consegue manipular certas coisas na vida, e isso faz com que você consiga se desenvolver muito mais. Porque quando você começa a entender os teus padrões, você começa a dominar o teu processo de decisão. E isso é o mais importante. Até agora eu fui contando uma historinha. E o que eu quero dizer para vocês é, vocês têm que, vocês não, né? Todos nós temos que entender como a nossa cabeça funciona e como o nosso processo de decisão funciona, para que a gente possa tomar decisões que sejam condizentes com o que a gente quer daqui para frente. Por isso, só tem uma hora e um momento na vida que a gente pode fazer alguma coisa, que é o agora. Eu fiquei muitos anos remoendo o meu passado e depois, quando eu bati todas as minhas metas, eu cheguei pro Alex, que na época ele não era meu coach, ele era só um parceiro que treinava CrossFit comigo. E eu falei, ele perguntou assim, eu tinha acabado de defender meu doutorado, fazia uma semana. Daí ele falou assim, e aí, meu, como é que você tá agora defendendo o doutorado? Eu falei assim, cara, tô mal, cara. Daí ele, por quê? Eu falei assim, meu, eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu acabei o Ironman. Minha meta de vida era fazer o Ironman. Na hora que eu cruzei em linha de chegada, eu já era um Ironman. E daí? A pergunta que a gente tem que se fazer é essa, é o tá e daí. Então, eu fiz um Ironman, tá e daí? Eu sou doutor, tá e daí? E foi isso que eu comecei a sentir. Eu percebi que, quando eu bati todas as minhas metas, eu tinha batido as metas e eu tinha virado uma máquina de bater meta e eu não sabia como que eu estava batendo meta mais. Então, era complicado. E eles perguntaram, o que você vai fazer agora? Eu falei assim, agora eu vou fazer snatch com 100 quilos. Agora eu vou fazer clean jerk com 150. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a só mudar a meta. Aí eu comecei a correr na montanha. Aí eu resolvi ir para os Estados Unidos correr 72 quilômetros. E de repente você começa a ver que você está só fazendo isso. E quando você começa a só bater meta, você começa a ver que você está vivendo numa realidade que está para frente do teu tempo. Então você começa a viver numa realidade projetada. Então eu quero ser aquilo, então eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo, e você para de dar atenção para o que está à tua volta. E esse é o maior problema, e foi isso que eu encontrei depois que eu bati as minhas metas. Foi eu ficar obcecado por fazer cada vez mais e parar de dar atenção para isso. O grande desafio é a gente fazer essas coisas vivendo o que está aqui, podendo conviver com a minha família, podendo dar atenção para a pessoa que está do meu lado. E hoje, olhando para trás, eu vejo todas essas falhas.
Então, hoje a minha grande meta é fazer o que eu faço, vivendo bem o que eu vivo hoje. Então, hoje eu sou um cara bem mais tranquilo. Mais ou menos, né? Daí, a minha retomada passou para voltar para o triatlo. Então, quem me acompanha nas redes sociais percebe que eu voltei a treinar triatlo. Eu vou competir daqui em um mês, inclusive. E tudo isso é muito doido. Tá? E aí o que eu posso falar em resumo disso tudo, é que, em primeiro lugar, é muito importante mesmo a gente aprender a traçar metas e objetivos para a nossa vida. Isso é tremendamente importante. Porém, a gente tem que saber fazer isso. E saber como alcançar isso cuidando de algumas coisas. Tá? Primeira coisa, a gente tem que realmente investir em autoconhecimento e a gente tem que querer se conhecer e não ter vergonha do que a gente vai enxergar. Logo que eu comecei a ter meus problemas com ansiedade, eu comecei numa psicóloga e eu até me envergonho um pouco de falar nisso, mas eu menti muito para ela. Eu induzia totalmente a minha conversa com ela, porque eu tinha vergonha de falar o que estava rolando de verdade. Mas enfim, a gente tem que saber se desenvolver e ter essa sensibilidade. É muito importante a gente conseguir se entender e se conhecer para saber o que a gente está fazendo aqui nesse plano. O que você quer entregar, qual vai ser o seu legado. São perguntas muito profundas e que talvez possa parecer uma viagem, mas eu recomendo que as pessoas se preocupem e pensem um pouco mais em o porquê a gente está vivendo isso. Por que eu trabalho com educação? Por que eu educo? Por que eu pretendo educar pessoas? Por que eu converso com essas pessoas? E será que o meu propósito está alinhado com os meus valores? Com o que eu acredito que é bom, ruim, certo, errado? Isso é importante, a gente tem que pensar nisso. Será que o meu sonho ele condiz com a minha realidade? Será que essas coisas são sustentáveis? Falo isso porque assim, a minha meta para 5 anos, ela poderia ser minha meta para 10 anos, não poderia? E eu tenho certeza que se eu tivesse alcançado as minhas metas em 10 anos, eu teria tido uma vida muito mais calma. E eu poderia ter dado muito mais atenção a tudo que estava acontecendo. Então, essas métricas, elas têm que ser cuidadas. E você tem que pensar no impacto do teu sonho nas pessoas que estão ao teu redor. Porque você nunca faz alguma coisa sozinho. E é impossível você não afetar quem está à tua volta. E aí, se tudo isso estiver alinhado, por que você não vai entrar em ação? Essa é uma boa pergunta. Se tudo isso está tudo certo, por que você não faz o que você quer fazer então? Se você não faz o que você quer fazer, talvez alguma coisa para trás não esteja tão alinhada assim. Porque se tudo isso está alinhado, não existe por que não. Quando tudo está alinhado, eu juro para vocês, você não pensa mais. É óbvio. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco do que aconteceu essa semana. Porque normalmente eu não posto algumas coisas. Essa semana eu resolvi postar uma coisa que eu faço 2 vezes na semana e gerou uma comoção nos meus stories. A gente já falou sobre traição, só que o que é importante disso? Você tem que criar um planejamento para como você vai fazer isso. Às vezes você depende de muitas coisas e é importantíssimo você se planejar para como executar isso. E você tem que criar um mecanismo para se motivar, porque tem dias que você vai acordar bem desanimadinho. E isso vai te fazer se perguntar se o que você está fazendo é isso mesmo, se você deve fazer isso, se você não deve, se está bom, se está ruim. Meu Deus, por que eu não comi? Por que eu não posso comer sucrilhos mais no café da manhã? Eu quero ter uma vida assim, então eu só posso comer ovo. Ai meu Deus. Sabe? Estou dando um exemplo ridículo, mas isso serve para qualquer coisa. E você tem que tomar cuidado com o processo de transição. Porque, como diz o meu coach, depois que você sai do ponto A e vai até o ponto B e está na metade do caminho, talvez o ponto A já não esteja lá e talvez o ponto B esteja um pouquinho mais longe do que você achava. E você está no meio do caminho e você só tem uma opção: ir para frente. Então, esse problema é um problema.
Porque nessa hora, pessoal, você começa a escutar coisas. Várias coisas. Mas deixa eu perguntar para vocês. O que vocês pensariam se vocês acordassem às 4h20 da manhã para treinar por 2 horas antes de ir trabalhar até às 11 horas da noite? Acreditem, eu escuto vozes. Principalmente quando eu tenho que acordar esse horário. Isso aconteceu na quinta-feira. Acordei esse horário, fiz um treino de 2 horas, por 1.827 calorias, 67 km pedalados. E o dia inteiro, tanto na universidade quanto nos stories, o dia inteiro, as pessoas ficavam falando: nossa, mas para que isso? Por que isso? Porque eu vou competir daqui um mês, esse era o único horário que eu tinha. Logo, eu não tenho outra opção. Eu não preciso pensar para decidir isso. Nossa, mas é 4h20. Tá, é 4h20. Então, para mim é óbvio. Agora é óbvio. Na minha cabeça isso é óbvio. Mas na cabeça de outras pessoas não é óbvio. O que vocês escolhem para a vida de vocês pode ser óbvio para vocês. Não é óbvio para quem está do lado. Às vezes é bom alinhar isso com quem está do lado. Tá? Fica a dica. Às vezes a gente não alinha, ele está ruim. Mas enfim, a vida ela é toda baseada em diálogos internos. Você sempre está conversando com você mesmo. É importante você ser paciente, amoroso com você mesmo também. Às vezes a gente tem dificuldade. A gente, né? Eu tenho. Enfim, essas vozes elas nunca vão sair da tua cabeça. Mas assim, o que as tuas vozes te falam em momentos críticos? Eu, quando estou fazendo, na quarta-feira à tarde, fiz um treino de tiros aqui no Barigui, eu corri 18 quilômetros. Lá do quilômetro 13 para frente, tem uma voz ensurdecedora que fala: pare, pelo amor de Deus. Sabe? Se você treina CrossFit, você está fazendo um thruster. Quando você passa do 13, do 15, você está fazendo um fran. Quem faz um CrossFit sabe que é um fran. Quem faz um fran sabe que a tua voz interna ela te chacoalha, assim, para você parar, pelo amor de Deus. Mas ela é só uma voz. Você tem que saber usar ela e falar assim: daqui a pouco eu paro. Só que isso também serve para ter que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para aqui, eu tenho que ir para lá. Essas vozes elas sempre vão te questionar. Mas se você ignora essa voz e passa para frente, o que você se torna depois? Essa é a grande pergunta. Como você se sente quando você supera isso? Isso é importante. E o mais importante, eu acho, nesse processo todo, é a gente ter a capacidade de masterizar esse processo de diálogo interno. E para isso, se eu pudesse falar alguma coisa para alguém, eu falaria: escolha viver momentos desconfortáveis intencionalmente. Se coloque nessa posição. Treine isso. Porque é isso que vai acontecer na vida todos os dias. Porque quando você chegar a um momento desconfortável, você vai querer arriar. Mas se você treina estar em momentos desconfortáveis, você começa a absorver o impacto e fala assim: pô, beleza, pode continuar mandando. E você começa a ser um cara positivo, otimista. E tudo sempre está bom. Então, quando eu comecei a fazer isso, a minha vida virou isso. De um cara sedentário para um cara que faz Ironman, que corre montanha e que se diverte e que não tem vergonha de ser eu mesmo. Hoje, eu posso dizer para vocês que em todas as áreas da minha vida eu sou o Leandro. E isso é a coisa que eu mais me orgulho, por depois de 35 anos eu poder falar isso. Então, propositalmente eu vim com o meu tênis, com o meu Vans rasgado, que eu dou aula há muitos anos, ninguém está chacoalhando a cabeça. Esse sou eu. Por isso eu não quis vir de camisa, por isso eu não quis vir. É assim que eu dou aula, é assim que eu vou treinar, é assim que eu saio à noite. Esse sou eu. Falando assim, eu só falei menos palavrão hoje porque estão filmando. E
Para todos vocês aqui, se vocês tiverem interesse, a gente tem um presente para vocês. Esse é um e-book que a gente batizou de os 7 passos para alcançar seus objetivos. A gente fala sobre muito do que eu falei hoje e ele é quase que um tutorial e um guia de como conduzir esse processo. Eu escrevi junto com o meu coach. Vocês podem entrar aqui no nosso site www.pancome.com, só colocar o e-mail lá, baixa o e-book e é isso. É isso? Então, pessoal, muito obrigado. É um prazer poder dividir a história dos meus últimos 35 anos e tentar mostrar que a gente pode ser nós mesmos, as coisas podem dar certo, mesmo quando ninguém acredita, nem você se acredita. Eu sempre representei a turma do fundão na universidade, acho que eu sou um professor que consegue conversar bem com os alunos, porque eu represento 95% deles. Então, assim, eu nunca fui o cara que ganhou o prêmio Marcelino Champagnat, melhor aluno da turma. Eu também nunca ganhei nenhuma prova de triatlon. No mestrado eu fui o cara com o melhor índice acadêmico, mas foi uma exceção. E isso. Muito obrigado pela paciência de vocês.